Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Nós vamos falar da Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA. Pessoal, preste bastante atenção porque essa Lei de Improbidade Administrativa, ela sofreu diversas e significativas alterações no ano de 2021. Então, todas essas alterações são passíveis de cobrança em prova. Nós sabemos que as nossas bancas gostam muito de pegar os tópicos das alterações e ela praticamente inteira foi alterada em 2021. Então preste bastante atenção nela, acompanhe pelo material que está no portal do aluno, tá? O seu material está completo, abra o material e você pode me acompanhar aí pelo seu material. Abra a lei no seu computador, se você não puder abrir a lei no seu computador, no seu material de apoio, tá? Seja ele no slide, seja ele aí no formato em PDF, eu trago todos os artigos destacados da lei, explicando um a um, tá? E aqui nós vamos também, um a um, ponto a ponto, bater essa lei. É uma aposta para a prova da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, tá ok? Uma questão, pelo menos, de lei de improbidade administrativa, dada a importância e dadas as alterações também que foram realizadas nela, tá ok? Vamos lá. Improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Por que chama improbidade administrativa? Pessoal, nada mais é do que um termo técnico, improbidade. A lei chama improbidade, ok? Mas isso é uma corrupção administrativa. Improbidade administrativa, eu estou falando de corrupção administrativa, tá ok? Um desvirtuamento da ordem pública. Como que acontece essa corrupção administrativa? Acontece através de tráfico de influência, tá ok? Favorecimento de uma minoria em detrimento de uma maioria. E nós vamos ver o artigo 9º, 10º e 11º, quais são as formas de improbidade administrativa. Eu posso ter um ato ímprobo, por exemplo, por ferir um dos princípios da administração pública, o LIMP, por exemplo, tá ok? Isso pode ser uma forma de improbidade administrativa ou de corrupção administrativa. Vamos lá, fonte constitucional. Pessoal, nós sabemos que em direito administrativo, nós temos uma grande dificuldade em encontrar codificação, certo? Nós não temos um código administrativo, diferentemente do penal, né? Que nós temos o Código Penal, processo penal, direito civil e assim por diante. Então, nós vamos extrair toda a nossa gênese da Constituição Federal, tá ok? Claro, a lei de improbidade administrativa, ela não se basta e não se esgota na Constituição Federal, porém é dali que nós tiramos todos os seus fundamentos. Nós temos especificamente uma lei para tratar dela, mas o fundamento, o cerne dela, tá ok? A questão mandamental da lei de improbidade administrativa e de proteção da administração pública, nós vamos extrair do texto constitucional. Vamos lá. Fonte. Nós temos improbidade administrativa no artigo 14 da Constituição, parágrafo 9º, tá ok? Que é a improbidade administrativa em período eleitoral. Nós temos aí no artigo 15, que trata da suspensão dos direitos políticos em caso de improbidade administrativa, tá ok? Os direitos políticos ficam suspensos. Lá no artigo 85, improbidade administrativa, né? E os crimes de responsabilidade aí do presidente da República. Nós temos ainda no artigo 37 da Constituição, e aí para vocês que já estão estudando direito administrativo ou que já viram direito constitucional, sabe que lá no 37 nós vamos encontrar os princípios da administração pública, certo? E lá no artigo 37 nós temos as medidas e as sanções de improbidade, certo? A natureza jurídica, nós vamos ter um tópico, tá? Específico para a natureza jurídica. A Constituição Federal, ela não trouxe no seu texto constitucional, em matéria constitucional, qual era a natureza jurídica, tá? E quando eu falo natureza jurídica, é saber que tipo de ação eu tenho em improbidade administrativa. Há essa corrupção administrativa, e eu preciso que vocês entendam isso, ela não é uma corrupção como a do Código Penal, tá? Improbidade administrativa, apesar de nós termos atos e fatos lesivos ao patrimônio público, e aí pode ser, né, enriquecimento ilícito, né? Pode ser ferir os princípios, ela não se trata de matéria penal, ok? Apesar de eu ter medidas, eu ter sanções, essas sanções, eu preciso que vocês entendam, não são sanções penais, assim como do direito penal, tá? Não é este tipo de sanção.
E a Constituição, ela não trouxe essa natureza da improbidade administrativa. Pode cair isso em prova? Pode. Como? O texto constitucional, por exemplo, a sua banca vai falar, o texto constitucional traz expressamente a natureza jurídica da lei de improbidade administrativa, qual seja natureza penal. Errado, pessoal. Esse tipo de assertiva está errado, porque a natureza, eu vou antecipar aqui para vocês, a natureza jurídica definida pela lei de improbidade administrativa é que esta é uma ação cível, ok? A lei de improbidade administrativa definiu a natureza jurídica como sendo cível. E nós vamos esmiuçar isso um pouquinho mais à frente, tá ok? Vamos lá. Para fins de aplicação da lei, o conceito de improbidade ele é amplo, tá ok? Eu não pego a improbidade administrativa nesse conceito restrito de corrupção. Ele é um conceito amplo. Ele não abrange só atos imorais contra a administração pública, tá ok? Ele também é quem pratica ofensa aos princípios. Que princípios, professora? Os expressos e os implícitos, tá ok? Os princípios expressos que nós temos na Constituição, o LIMP, e também os princípios implícitos. Quaisquer princípios ofendeu qualquer princípio da administração pública, com dolo, claro, nós vamos ver isso, estamos sujeitos à lei de improbidade administrativa, tá ok? Vamos lá. Qualquer ofensa às regras positivadas no ordenamento jurídico. Também, tá bom? Além disso, o ato de improbidade pode referir-se não apenas a um ato administrativo, no sentido jurídico do termo, mas também a uma conduta ou mesmo uma omissão. Só que esta conduta ou esta omissão, necessariamente a partir de 2021, precisa ser dolosa. Pessoal, cuidado com isso, tá? Antes de 2021, da alteração, nós tínhamos possibilidade de alguns atos poderem ser na modalidade culposa, tá bom? Hoje nós não temos mais isso. A lei de improbidade administrativa, totalmente reformada no ano de 2021, ela não admite mais a modalidade de culpa. Todos os atos de improbidade administrativa só admitem modalidade dolosa. Competência legislativa. Quem pode legislar? Pessoal, nós não temos expressamente essa competência legislativa, porém, você pode levar para a sua prova e é o entendimento majoritário que esta competência legislativa é da União, ok? Compete à União, beleza? Vamos lá. De onde nós extraímos esse entendimento? Nós extraímos da possibilidade da União legislar sobre direito civil, direito marítimo, direitos penal, processual penal, tá ok? Então, deste tópico específico que você vai encontrar no seu artigo 22 da Constituição Federal, nós extraímos que a competência legislativa é da União. Competência legislativa da União. Vamos lá agora especificamente para a natureza jurídica, onde eu vou trabalhar com vocês a diferença, tá, de natureza jurídica penal, civil e administrativa. Vamos lá. Já falei para vocês agora há pouco que a natureza jurídica dos atos de improbidade administrativa são de caráter civil, ok? É um ilícito civil. Vamos lá, pessoal. O que eu preciso que vocês entendam e eu vou fazer aqui nesse pedacinho que está em branco, tá? Eu tenho 3 esferas possíveis sancionatórias. Eu tenho a esfera civil, eu tenho a esfera administrativa e eu tenho a esfera penal, ok? Então vamos lá. Eu tenho a esfera civil, eu tenho a esfera administrativa e eu tenho a esfera penal. Eu tenho 3 esferas: civil, administrativa e penal. Ambas, as 3, elas são independentes entre si. Pode ser que eu tenha um ilícito civil que não seja um ilícito administrativo e que não seja um ilícito penal, ok? Eu posso ter um ilícito penal que não seja um ilícito administrativo e que não seja um ilícito civil. Assim como eu posso ter um ilícito civil que será administrativo e que será penal, e essa contraposta também, tá ok? Mas eu preciso que vocês saibam que as instâncias são independentes entre si, tá ok? São independentes. Opa, essa canetinha aqui não está funcionando. Independentes.
são independentes entre si. Esfera civil, administrativa e penal. Na esfera penal eu tenho crimes com as penas cominadas. Vou encontrar lá no Código Penal. Na esfera administrativa, essa sanção administrativa vai ficar a critério de quem está à frente do PAD, do processo administrativo disciplinar, ou seja, a sanção dentro das margens administrativas vai ficar a cargo de um agente público. No penal vai ficar a cargo do juiz, ok? Então aqui no ilícito administrativo eu vou ter um PAD, um processo administrativo disciplinar. Aqui, como é um ilícito civil, ok, pessoal? Um ilícito civil, nós vamos ver mais à frente que nós tivemos uma alteração. O Ministério Público estará à frente e vai ofertar uma ação civil pública. Então, a gente vai chamar isso de ação civil pública, uma ACP, tá ok? E é assim que nós vamos processar e julgar os atos de improbidade administrativa, como ilícito civil. Pessoal, essa é uma das maiores pegadinhas de prova quando nós estamos falando de lei de improbidade administrativa, da LIA, tá? A banca, como ela traz várias coisas e vários artigos que parecem criminosos, como, né, vamos lá, como, por exemplo, desvio de verba pública. Desvio de verba pública também é um ilícito penal, porém desvio de verba pública também está na lei de improbidade administrativa. Perceba, nesse caso, o desvio de verba pública vai ser um ilícito civil da lei de improbidade administrativa, vai ser um ilícito administrativo, porque vai caber PAD de responsabilização com a demissão do servidor, caso comprovado, e também um ilícito penal, ok? Também um ilícito penal. Pode ser aí uma espécie de peculato, né? Ou de um desvio de verba pública aí num sentido mais amplo, como nós estamos conversando. Então percebam que de repente um mesmo ato pode aqui abranger as 3 esferas de competência. Porém, na lei de improbidade administrativa, nós vamos tratar por uma ação civil pública, no administrativo por um PAD, no penal por um processo penal, ok? Respeitados a ampla defesa e o contraditório em qualquer das hipóteses, tá bom? Qualquer uma delas, eu vou ter a ampla defesa e o contraditório sendo respeitados, tá bom? Vamos lá, vou apagar e nós damos continuidade. Preciso que vocês fiquem de olho nessa súmula, tá? É a súmula 651 do STJ. Pessoal, essa súmula, ela está totalmente atualizada. Justamente por essa atualização, por ser uma súmula, nós precisamos passar por ela com atenção, tá ok? Vamos lá. Diz a súmula 651 do STJ que compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa. Vamos lá. Então, se compete à autoridade administrativa aplicar a pena de demissão ao servidor público, porque este servidor público praticou um ato de improbidade administrativa, nós estamos falando aqui da esfera administrativa, ok? Nós estamos falando da esfera administrativa. Isso vai ocorrer através de um PAD, ok? Isso vai ocorrer através de um PAD. Então, vamos lá. Qual é o pulo do gato dessa súmula? Professora, já que ele praticou um ato de improbidade administrativa, eu preciso que, primeiro, tenha um processo lá civil, né? Uma ação civil pública. Primeiro, eu preciso de um processo civil e aí que ele seja condenado na esfera civil, seja declarado como culpado na esfera civil, para então eu abrir esse PAD e poder o servidor público condená-lo? Não, pessoal, esse é o pulo do gato da súmula, ok? Independentemente, então quer dizer que esta autoridade administrativa pode aplicar essa pena de demissão a este servidor que praticou o ato de improbidade administrativa, independentemente dele ter sido condenado, ok? Por uma autoridade judiciária, no caso, por conta da lei de improbidade administrativa, ok? O judiciário não precisa anteriormente tê-lo condenado para que eu, agente público, instaure, abra um PAD e condene ele à demissão por ato de improbidade administrativa. Por que que não? Porque eu acabei de mencionar para vocês
que as esferas, que as instâncias, elas são independentes entre si, ok? Se elas são independentes entre si, eu não dependo de um para que o outro aconteça, ok? Via de regra, eu não dependo de um para que o outro aconteça. Excepcionalmente, e aí, claro, nós sempre temos exceções. E essa exceção, na verdade, nós extraímos do Código Penal também, tá? E de processo penal. Vamos lá. Excepcionalmente, o que acontece? Quando que essas instâncias vão se comunicar? Vou colocar aqui de novo para vocês. Lembra que eu tenho uma instância chamada de cível? Vou colocar aqui, uma instância civil. Eu tenho uma instância administrativa e eu tenho uma instância penal. Aqui na esfera penal, o juiz vai condenar. Na esfera administrativa, um agente público. Na esfera civil, também será o juiz. Ok? Também será o juiz. Então, vamos lá. Em regra, são instâncias independentes. Eu não preciso de nenhuma delas, que se perfaça nenhuma delas, para que eu possa condenar. Pode ser que eu condene aqui na civil, não condene na administrativa e não condene na criminal. Como pode acontecer de ser condenado na civil, na administrativa e na penal. Sem problema nenhum. Acontece, pessoal, que quando eu tenho a inexistência do fato comprovado em qualquer uma das instâncias ou a negativa de autoria, tá ok? Eu também vou ser absolvido nesse processo civil e também vou ser absolvida no processo administrativo. Então vamos supor que está ocorrendo uma ação penal, tá ok? E nesta ação penal eu prove a inexistência do fato, beleza? Ou eu provo a negativa de autoria, ou seja, eu provo que o fato nunca existiu, ou eu provo que eu não sou o autor do fato. Pessoal, olha como é a lógica. Vem cá, percebam a lógica. Se em processo penal o fato não existiu, o fato não existiu. Não tem como ele existir na esfera administrativa. Então eu vou matar a esfera administrativa. Ele não existe. Ele não existe nesse mundo. O fato nunca aconteceu. E se ele nunca aconteceu em nenhuma das esferas, ok? Então, se eu provo que o fato não aconteceu, inexistência do fato, eu absolvo em todas as instâncias, em todas as esferas, ok? Por inexistência do fato. Negativa de autoria. Se o fato existiu, mas não fui eu, não tem como eu ser condenado em penal, não tem como eu ser condenado em administrativo e não tem como eu ser condenado na esfera civil. O fato até aconteceu, mas eu não sou responsável pelo fato, eu não fui o autor do fato, ok? Então, por negativa de autoria, eu risco também o penal, eu risco o administrativo e eu risco o civil. E cuidado, pessoal, cuidado com isso. Sabe por quê? Eu só tenho essas duas hipóteses. E o que a sua banca gosta de fazer com você? Ela gosta de falar para você que você foi absolvido na esfera penal, mas por falta de provas. Pessoal, por falta de provas na esfera penal, não quer dizer que eu não possa ter uma prova suficiente na esfera administrativa. Isso também não quer dizer que eu não possa ter uma prova para um processo civil, tá? As provas em direito penal, elas são diferentes. Na dúvida, em direito penal, eu absolvo o réu. Agora, na esfera administrativa e na esfera civil, nós não temos este princípio, ok? Nós não temos este princípio de presunção da inocência, que na dúvida eu fico a favor do réu. Por isso que, cuidado, só posso levar isso caso haja a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Anotem, por falta de provas, eu não tenho esta comunicação de instâncias, ok? Por falta de provas, eu posso ser absolvido no processo penal, condenado no administrativo e condenado no civil, ok? Eu preciso que isso fique muito claro aí na mente de vocês. Vamos seguindo. O ato de improbidade administrativa é um ilícito civil, mas também atinge a seara política, ok? Por quê? Porque quando eu sou condenado em ato de improbidade administrativa, eu posso ter a minha suspensão dos direitos políticos. Cuidado, tá, pessoal? Eu posso ter a suspensão dos direitos políticos, nunca a cassação. Eu não tenho a cassação dos direitos políticos, eu tenho suspensão dos direitos políticos, tá ok? Muito cuidado com essa pegadinha. E essa pegadinha, pessoal, ela é clássica da UFMT também, tá ok? É uma pegadinha muito clássica da UFMT. A troca da palavra suspensão pela palavra cassação. Eu não tenho cassação de direitos políticos, eu tenho a suspensão deles, ok? Vamos lá.
Questionamento. Questiona-se se é possível processar o agente por improbidade na ação de natureza civil, né, sanção política, e também por um crime de responsabilidade, que é sanção política. Haveria aí um bis in idem? Haveria dupla imputação ao mesmo fato? Isso seria permitido, ok? Haveria essa dupla imputação, esse bis in idem? Pessoal, não. Isso pode acontecer sim. Isso não é bis in idem, tá ok? Eu posso ter essa dupla imputação sem problema nenhum. Até porque um dos crimes é julgado pelo Poder Judiciário, ok? Essa ação de natureza civil é julgada pelo Poder Judiciário e crime de responsabilidade é julgado por quem? Pelo Poder Legislativo. Lembra aí do impeachment, tá? Da Dilma Rousseff. Então eu posso, isso não é bis in idem, porque um é julgado pelo Poder Judiciário e o outro pelo Poder Legislativo, tá ok? Vou apagar aqui para vocês. Vamos lá. Quadro. Pessoal, no material de apoio de vocês, eu faço vários quadros, como era antes e como é agora. Como era antes, como é agora. Por que isso? Eu não trouxe todos os quadros de antes e agora nos slides, pessoal. Até porque aqui em aula fica difícil eu colocar tudo isso para vocês, essas tabelas todas em slide. Mas no seu material de apoio, no seu material aí em formato de Word, em formato de PDF, você consegue acompanhar tudo isso. Você consegue fazer esse comparativo. Enquanto você está aí me assistindo, você pode estar com o seu material aberto aí na tela do seu celular, do seu smartphone, tá ok? Do seu tablet, do seu iPad aí, do seu notebook, e você consegue me acompanhar e consegue ver como era e como é. O que eu preciso de que vocês saibam? Como é, tá bom? Eu preciso que vocês saibam como é. Eu trouxe o quadro comparativo para que vocês façam a comparação e não caem em pegadinhas, tá ok? Mas eu preciso que vocês saibam como é agora, depois da legislação que entrou em vigor no ano de 2021. E é isso que nós vamos tratar, tá bom? Então vamos lá. Depois da Lei 14.230 de 2021, que alterou a LIA, nós temos o artigo 12, que é muito, muito importante, tá ok, pessoal? E aí, eu vou falar que é muito, muito importante, vários artigos, porque é uma lei de extrema importância, é uma lei que trata da corrupção do funcionário público, tá ok? Então, se você quer entrar no serviço público, pessoal, você tem que conhecer a lei de improbidade administrativa para que você não pratique nenhum ato de improbidade administrativa, nenhum ato lesivo ao patrimônio público. Então vamos lá, artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeito às seguintes combinações, que a gente vai descer aqui. Pessoal, o que acontece? O artigo 12 manteve, percebam, o artigo 12 manteve essa separação de instâncias. Ó, independentemente do ressarcimento do dano patrimonial, se efetivo, independentemente das sanções penais comuns, quer dizer, independentemente do ressarcimento, independentemente das sanções penais ou de qualquer outra específica prevista na legislação, o responsável pelos atos de improbidade estão sujeitos às seguintes combinações na esfera civil, ou seja, independentemente dele ter sido condenado, independentemente dele ter ressarcido o dano na esfera administrativa, independentemente de qualquer outra coisa, ele vai continuar sendo processado na esfera civil. Claro, se não houver inexistência do fato ou negativa de autoria, lembra disso, né? Vamos lá. Grifei bem grande aqui para vocês em vermelho, pessoal. Acrescentou-se, nós não tínhamos isso antes de 2021, tá ok? Nós temos esse acréscimo, e esse acréscimo é a aposta de prova. Então anotem, façam um asterisco aqui, grifem no seu material, coloca isso aí num post-it, prega aí na tela onde você estuda, coloca isso aí para poder dar revisada no sábado, tá ok, pessoal? Coloca isso aí no seu material de revisão. Indico para vocês que estão estudando aí para uma prova que se aproxima, que está muito próxima, façam um caderno só de pontos importantes, tá ok? Claro, para nós, não vamos anotando tudo, vamos colocando seta. O nosso caderno de repente está uma bagunça, mas pessoal, aquilo que cada professor chama atenção para vocês e fala, isso é uma possibilidade de questão de prova.
Isso vocês não podem esquecer. Determinada coisa, vocês não podem ir para a prova sem saber. Então, esses pontos, essas questões, eu indico que você faça um caderno pontual, tá ok? Só para pontuar determinadas coisas de cada matéria. E se você tiver esse caderno, se você for daqui para frente fazer esse caderno, no caderno de improbidade administrativa, eu quero que você pontue esse tema aqui, que é novidade, que não tinha, tá ok? Acrescentou-se a aplicação de sanção por atos de improbidade administrativa, independentemente do ressarcimento integral do dano, tá ok? Eu não preciso ressarcir integralmente o dano para que eu possa aplicar as sanções por ato de improbidade administrativa. Isso agora está expresso, tá, na LIA. Isso está expresso na Lei de Improbidade Administrativa. E vamos lá. Coloquei aqui para vocês. Estamos tanto falando de sanções. Que sanções são essas? Esse quadro, pessoal, que está projetado aqui, está aí no material de vocês, tá ok? Vocês peguem o material de vocês e me acompanhem, porque esse quadro está aí bem explicado, tá ok? Vamos lá. Natureza das sanções, o que eu estou falando para você até agora. Natureza administrativa, então quando eu sou condenado na esfera administrativa, isso pode acarretar o quê? Se eu for condenada na esfera administrativa, naquela esfera que eu já separei para vocês. O que isso pode acarretar? Perda da função pública, tá ok? Quem quer perder o cargo público, né, pessoal? Imagina, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios, tá ok? São as sanções administrativas. Cíveis, do nosso quadrinho, estamos separando, tá? Por tópicos, por setinhas aqui. Cíveis, o que pode acontecer na esfera cível? Perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento ao erário, multa civil. O que pode acontecer na esfera política? Suspensão dos direitos políticos. Cuidado, atentem-se para a palavra suspensão, cassação jamais, a lei fala em suspensão, até porque a suspensão não é eterna, tá ok? Cumpridos os requisitos, eu volto a ter os meus direitos políticos novamente. Atualizado novamente, pessoal, atualização de 2021 com a Lei 14.230. Ela atualizou as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Pessoal, o quadro da tela seguinte, vocês não podem ir para vocês saberem. Eu preciso que vocês saibam este quadro. Se tem uma coisa que vai cair para vocês, é este quadro, tá? E uma questão de improbidade administrativa, cuidado, eu falo para vocês, anota isso, eu preciso que vocês saibam disso, eu preciso que vocês saibam daquilo. Por quê? Eu vou ter 5 alternativas, tá ok? E eles vão trazer 5 pontos distintos para vocês da lei, trocando alguma coisa, fazendo com que 4 delas fiquem erradas e que você consiga marcar só uma, tá? Então essa questão do ressarcimento ao erário, que nós acabamos de ver, é um ponto. A questão de só poder ser doloso, dos atos só poderem ser dolosos, é outro ponto, tá? Aqui, artigo 9, 10 e 11, você precisa ter em mente. Por quê? Ele pode te pedir qualquer um deles. Ele pode te pedir o artigo 9, perguntando qual é o tempo de suspensão. Artigo 10, perguntando qual é o valor do ressarcimento. Artigo 11, perguntando qualquer outra coisa sobre ele. E nós vamos esmiuçar essa tabela agora. Eu preciso que vocês saibam o que é o artigo 9, o que é o artigo 10 e o que é o artigo 11. Vamos lá? Pessoal, artigo 9 trata-se de enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. O artigo 10 de dano ao erário e o 11 trata-se de ferir os princípios da administração pública. Então vamos lá, enriquecimento ilícito, dano ao erário e ferir os princípios da administração pública ou ações, né? Violação aos princípios da administração pública. Isso, pessoal, eu preciso que vocês saibam. 9, enriquecimento, 10, dano ao erário, 11, quando eu firo os princípios. Esses artigos todos se alteraram, pessoal. Eu não tenho mais a configuração original desses artigos, tá? Nós tínhamos prazos distintos, regras distintas, é novo. Pessoal, é como se eles tivessem tirado o artigo 9, 10 e 11 com a mão e colocado em 2021 um artigo novo, tá ok? Então, em nada se parece. Mas para quem não estudou a Lei de Improbidade Administrativa, para quem já viu ela há muito tempo atrás, para quem tem uma noçãozinha de Lei de Improbidade Administrativa, mas não se atualizou, vai errar isso aqui, tá bom? Para quem fez questões antigas de concurso público, que caiu Lei de Improbidade Administrativa,
vai errar isso aqui. Isso aqui, pessoal, é 2021. Isso aqui é atualização, isso aqui é novo. E nós sabemos o quanto a banca gosta de coisas novas. Vem cá, vamos lá entender esse quadro. Artigo 9, enriquecimento ilícito. Vai acontecer a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Enriquecimento ilícito, ó, eu estou enchendo os meus bolsos às custas da administração pública. Enchendo os meus bolsos às custas da administração pública. Estou me enriquecendo ilicitamente. Então, claro, qual é a consequência lógica? Perder os bens ou valores acrescidos ilicitamente ao meu patrimônio. Claro, tudo isso que eu estou enchendo no meu bolso, eu vou perder, eu vou esvaziar, porque eu preciso ressarcir, tá, o que eu tirei. O que mais? Perda da função pública, claro. Imagina que o cara vai encher os bolsos com o nosso dinheiro, dinheiro público, e ele vai continuar no cargo. Não. Além do ressarcimento, ele vai perder a função pública. É uma das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. O que mais? A suspensão dos direitos políticos, pessoal. A suspensão dos direitos políticos. Por quanto tempo esses direitos políticos vão ficar suspensos? Quer dizer, quando eu falo para vocês, pessoal, suspensão de direitos políticos, ele fica inelegível, tá ok? Ele vai ficar inelegível. Quanto tempo? 14 anos. Essa foi uma das maiores alterações. O tempo de suspensão dos direitos políticos. Dá para imaginar por quê? Que esse tempo é tão grande, quase não dá para imaginar, né? Pessoal, 14 anos. 14 anos é o nosso tempo de suspensão dos direitos políticos para quem enche o bolso de dinheiro público, ok? Lembra aí dos casos mais célebres, né? De corrupção aí no Brasil. Então, vamos lá. É dinheiro na cueca, é dinheiro pro exterior, é dinheiro em tudo que é lugar, né? Então, vamos lá. Se enriqueceu ilicitamente, encheu os bolsos de dinheiro, eu tenho como consequência a devolução ou ressarcimento do erário, certo? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente gostaria de pedir desculpas para você, pedir licença, pois atrapalhei os seus estudos. Mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer os nossos professores, conhecer a nossa metodologia e a nossa qualidade. Este curso completaço, claro, incluindo o restante dessa videoaula e muito mais videoaulas, um curso super atualizado, super competitivo, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você pode ter certeza, pode se matricular, cumpra as nossas orientações pedagógicas, faça o nosso personal coach, que é a nossa metodologia, metodologia de ensino, nossa metodologia 100% baseada em metas de estudos, que se você seguir as nossas orientações e cumprir as suas metas, pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Gostou? Tem um link aqui para você fazer a matrícula ou entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês! Forte abraço! Clique lá.